Dr. Ruivo. I Good morning. ask, so I'm going to stop share and give the floor now to Dr. Ruivo and kindly ask all the participants to turn their video off, except the moderators of the Innovation Village that can be here. Please turn the video off so we can have Dr. Ruivo on the session, and panelists, please turn their video, stay on the information. Dr. Ruivo, thank you so much for being here. I know that you have a busy schedule these days as the president of our National Authority of Medicines and Technology, Healthcare Technology. It's really a pleasure to having us. Health Data Forum, Innovation Village, all yours. Thank you very much. Good morning. I would like, first of all, to thank Paulo Nunes Abreu for the invitation to participate in this initiative, which I acknowledge as a very relevant and very timely as well to discuss this kind of issues, health data, particularly at this time. I also would like to greet the colleagues that are in the different parallel sessions that will occur after this introduction, and I hope we will have interesting shares, interesting discussions. I mean, we've been so busy with COVID that is almost difficult to think in other issues, but certainly we have seen also from the COVID perspective the importance of data, of sharing information. So I think this, the concept that, I mean, I also would like to participate for the entire meeting, but probably I will not be able to do so, that this concept of using the potential of the online tools to disseminate participation and knowledge is very important. As you say, virtual doesn't mean distant, so this is really relevant to look at these aspects. I think that there have been discussions on central topics like generating health information, data harmonization, results of data analysis, sources. For my side, more in the field I'm working more directly, it's very important now the discussion on all the issues of big data and data analytics. Here in this Innovation Village, we will touch on aspects that are very relevant for the patients, for the health system. So the telehealth services, where when we say contingency or permanence, and I mean, I will look for the discussion, but certainly this is very important for the service that we want to provide to patients, and probably will move on towards more permanence. In the news today, there is even a newspaper which says that there will be more telemedical appointments, so which is of course very important at this moment. We will have also the discussions on clinical and scientific decisions, the management of resources, and of course all the technological aspects that are being stemming from the current situation. So all the issues related to cybersecurity and how the IT systems can respond to the new ways of working and of developing our activities. I would like to take the opportunity, and I think I still have a little bit of time to share also from the perspective of INFARMED, of the regulatory authority, since of course we had to firstly to adapt to this
situation. And of course, when we had to be all working at home with just a few people like myself to continue being at the office, of course, we had to look into all the security aspects and the cybersecurity challenges, and this is very, very important. We had to train by remote ways our staff because we didn't have the time to train them all. But also, I think now we should also look into the potential and the challenges that are stemming from this experience. And here there are issues like how to do inspections without going to the premises of the different companies or entities that we are supposed to inspect. Issues like the availability of medicines and other medical equipment, how we could establish better systems of sharing information within the entire system, so stemming from the companies, so to identify what is actually the availability and what is the demand. So this is something that we had to look at, and certainly this will be something that will be developed. Of course, also to look into trust issues, ethical issues in terms of trusting the information that we are identifying, that we are collecting. These are just a few examples of aspects. I would like to conclude to say that I think from this recent experience, I'm optimistic in terms of what I will expect to see from now on. So I believe that this will drive to positive developments, both at national level, but also at European level. I also would like to touch, and I think I heard something already on this aspect from the few moments that I heard the discussions, that also we have seen that EU was not completely prepared to respond as a whole, as a union. So I think this will be a discussion that we'll have, and certainly all the possibility of sharing data and information will be a key aspect on this. We were just this morning before coming to this forum having a teleconference with all the European agencies, the EMEA, the Commission, and the other agencies, and we were discussing issues like once we will have vaccines developed, once we will have certain medicines developed, how will they be available? Because one thing is to develop them, one thing is to get them authorized, but then they have to be produced in quantities that will be sufficient to the needs of the health system. And how do we ensure that the supply capacity is then linked to the needs? So this is something that we need to discuss, and we need to see how this kind of information will be shared in a wider context. We are already having a concrete example with remdesivir, which is this drug that you all heard, because there's been lots of news about it. And there is an early access program which allows the access to certain quantities for urgent situations. But even for this is necessary to see, for all the cases that will arise, will we have we would have sufficient drugs. So these are kind of issues, and we see developments at the European level, which I think are positive in this respect. And certainly these are issues also that I think will be
connected to the discussions we'll have this morning. And I thank you for also the opportunity to be here to share my notes with you. And again, I wish a very fruitful discussion in this innovation village. Thank you again, Paulo, for the opportunity, and my greetings to all of you. It's really a pleasure to have you here. Thank you. Just that we have a Facebook audience online with 1,000 people, and I know that you will allow me one quick question. When will the vaccines be? Can we really expect everybody to be vaccinated, in your expert opinion? I'm sorry to not be able to give you an answer, Paulo. There's a high number of products to be developed, and both vaccines, it's dozens of them, but they are still in early stages. So the same applies to the treatment. So although we have this particular case that I mentioned, which is public, so I could mention it, but there are many others that are already being also prepared to submit. But it's too early to say. I hope that we will be able to have one or more soon, and also that the virus will not what is the English word, will not be too clever to cheat on us in relation to this development, because we are also concerned about this. Thank you so much, Dr. Ivo, and I apologize for this journalistic cue. Thank you very much. So we have to prepare for the uncertainty. That is the key message. Is that Yes. So congratulations for the extremely great work you're doing, Vicente Zivos, in making Portugal very proud, as Portuguese, very proud of being a good example in Europe of how we are containing this pandemic. Thank you so much for joining. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome to stay now for the next debate if you want. I call Rita Veloso now to go on live, as we are now going to show to start the presentations of the Health Innovation Village, which is going to start now. And without further ado, asking for the first of the panel members to stay now with their video on. So this is going to be a very interesting series of debates. So first of all, we're going to have in the first 10 minutes live here in the main room, Serviços de Telesaúde Contingência e Permanência. This will be a session in Portuguese for the next 10 minutes. Then we'll have a session in cybersecurity and ITL challenge with COVID-19. I think this session is going also to be in Portuguese, Mario, correct? Yes, we are going to be in Portuguese, and the questions we can do it in English, no problem. And precision medicine and data lakes, yin and yang, this is also very interesting, but this will be in the last part of this Innovation Village here in the live session. But in the meantime, we are going to create breakouts so that all the participants in this forum can have interactions with the speakers, right? So remember that while you are in the breakouts, it's okay to explore the questions that you like to feel more in depth. And right now, I ask all the participants to please to stay on the session here. Do not accept the breakout invitations, please, as we are now creating the breakouts and inviting participants to go to the breakouts. Then the participants in the breakouts will receive the visits of the panelists that are not here in the main room, and you can have questions and answers while they wait for becoming back to the main room. I hope that you enjoy this mode of interaction. It's called the World Cafe. So you have the chance to go deeper in the questions, as we have already discussed before in the rules of the breakouts. You can go deeper in the reflection, etc. While here in this live stream, we can offer our presentations. So without further ado, I would kindly ask my co-host to start the breakouts and to invite the panelists for the appropriate rooms. And Rita Veloso, Mendes Ribeiro, Helena Monteiro, please stay here. And also Ponciano Oliveira, if you are in the room, please turn the video. And now the session is yours. Rita. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É sempre
debatidos. Bom dia. O nosso tema é sobre os serviços de telesaúde. Isto temos aqui uma grande responsabilidade, porque acho que estamos capazes de fazer um pequeno ponto de situação do que era há 2 meses atrás, do que é hoje e o que é que nós esperamos que venha a ser de futuro. E a primeira reflexão que eu gostava de deixar é: será que este tempo de pandemia será o suficiente para que se adote de forma sustentada as ferramentas de e-saúde? Depois, o segundo tema que eu trago um bocadinho aqui para o nosso debate e para ouvir é: se por um lado tivemos um incremento no teletrabalho, nas teleconsultas, e fazendo aqui a ressalva que o e-saúde não são nas consultas, mas não foi isso que nós vimos aqui incrementado. Se por um lado tivemos esse incremento do lado dos profissionais de saúde e das instituições, por outro lado, será que os cidadãos que mais precisavam deste tipo de serviços, mais distantes, os mais velhos, será que neste período essas pessoas não foram precisamente aquelas que ficaram de fora destas tecnologias? Porque quando nós estávamos a fazer um caminho, o caso do nosso centro hospitalar, nós tínhamos feito em fevereiro parcerias com 40 instituições da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Nós fomos uma área de 150 habitantes. Nós estávamos a fazer parcerias para que não ficasse ninguém de fora, para que pudéssemos trabalhar com o tempo a literacia digital dos cidadãos, para que efetivamente eles pudessem usufruir e perceber os ganhos destas ferramentas. Foi quando precisamente lhes fechamos todas as portas, precisamente aos mais e mais distantes, que dissemos: fiquem em casa, não convivam com os vossos filhos mais novos, para a vossa proteção, não lhes podemos disponibilizar serviços de proximidade, já as freguesias, os espaços de cidadão, as escolas. Quando fomos confrontados com a necessidade premente de recorrer às tecnologias, eu acho que os cidadãos e os mais vulneráveis não estavam preparados. Porque, por outro lado, os profissionais foi rápido, eles sentiram rapidamente quais eram as vantagens até para a sua do tempo, até para poderem gerir melhor o stress e a própria sobrecarga de trabalho, mas depois encontramos dificuldades do lado do cidadão. Partilhei algumas pessoas que até hoje estão aqui o gráfico, quando mostra que a adesão ao portal de cidadão, à área de cidadão do SNS, ao ritmo que está feita, precisaria cerca de 60 anos para ter todos os cidadãos inscritos e a utilizar. Quer dizer, eu própria tenho dúvidas que trabalho num meio que os próprios que trabalham no SNS conheçam as potencialidades e estejam todos registados e tenham a sua família toda registada. Por outro lado, a questão da cibersegurança que nos preocupa e que também queria deixar aqui para podermos debater. E há um painel próprio sobre cibersegurança, ok? Aqui, mais telesaúde. Só queria deixar aqui o facto das ferramentas terem que estar obrigatoriamente ligadas, né? Porque eu tenho visto muitas soluções de telesaúde, teleconsulta serem disponibilizadas no mercado de alguma forma gratuita, mas depois em termos de segurança eu não consigo validar que sou eu própria que estou a aceder à consulta, ou que eu própria partilhei com mais ninguém, como aconteceu com as escolas, um bocadinho que aconteceu e nós vimos com as escolas. Claro, quanto mais segurança adicionarmos, mais fechaduras colocarmos na porta, mais tempo demora até entrarmos e acedermos, vou chamar assim, a casa, não é? E o problema do registro de saúde eletrónico é esse, o acesso também não é fácil, o cidadão a ter a chave móvel digital ou o cartão de cidadão com o leitor de cartão de cidadão, e nós sabemos que a maior parte das pessoas não teve o tempo de se preparar para isto. Posto isto, deixo o debate vamos fazer o debate conjunto das três tendências e aí podemos fazer depois aí a ponte, de maneira que podem continuar. Muito bem. Estamos todos on, podemos falar? Todos on, com mais de 1000 visualizações neste momento no Facebook. Sim, meu Deus. Eu vou parar de compartilhar para se identificarem melhor as vossas apresentações. Muito obrigado. Bom dia a todos. Achei muito interessante a introdução da Rita Veloso. É também uma grande promotora do digital e é bom que todos nos juntemos agora a aproveitar esta onda do Covid, que acabou por fazer em 2 meses pelo digital aquilo que temos andado vários anos em Portugal a empurrar. E relativamente aos temas que levantou,
eu tinha aqui dois tópicos que me parecem relevantes sobre o acesso. Portanto, o acesso digital é um tema absolutamente crítico e nós temos que pensar de que forma garantimos equidade na participação na digitalização. Penso que era o tema que a Rita estava a levantar, porque nem todas as pessoas, de facto, têm as mesmas capacidades e o mesmo conhecimento para usar ferramentas digitais e aceder à tecnologia. Embora seja muito intuitivo, por exemplo, a teleconsulta, mas quando se trata de monitorizar um idoso em casa com alguns devices, etc., uma solução que eu penso que será impossível não adotar no futuro, ainda por cima a caminharmos para a hospitalização domiciliária e, portanto, vamos ter que treinar as pessoas, de facto, nesse acesso. Mas também vamos ter que treinar os profissionais, porque se há uma geração de profissionais que é muito aberta à utilização de tecnologias, penso que há uma geração que ainda tem também algumas dificuldades. Lembro-me com o lançamento da plataforma de prescrição eletrónica, nessa altura acabou por haver um grande upgrade, digamos, no sistema e nas competências das pessoas e acabaram por praticamente todos os médicos, por exemplo, aderir. Só há meia dúzia de resistentes que ainda quer passar a prescrição à mão, mas houve uma grande mudança nessa altura. Mas, portanto, não podemos esquecer que os atores do sistema, começando pelo cidadão, são também os profissionais de saúde e não apenas os médicos, enfermeiros, todos aqueles que, as mais de 130 mil pessoas trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E quanto a esses, há ainda uma especial obrigação, digamos, dos dirigentes, dos conselhos de administração dos hospitais, dos responsáveis dos ACEs, dos coordenadores nas unidades de saúde familiar. Portanto, há um esforço muito grande porque a forma de gerir no digital tem que ser muito diferente. Nós temos que estar com uma liderança de outro tipo. Neste momento estamos sempre online, portanto temos que estar a responder imediatamente a todas as questões que nos surgem e não deixar as pessoas perdidas, porque, como a Rita dizia, e muito bem, se nós vamos pondo fechaduras, então vamos bloquear nós o sistema. Mas estamos a abrir aqui uma porta ou uma janela muitíssimo grande que permite melhorar o nível de serviço muitíssimo a toda a gente, então temos que ajudar a guiar as pessoas da melhor forma para elas aproveitarem ao máximo, e isso é um trabalho que tem que ser feito de treino, de formação das nossas equipas. Portanto, é absolutamente relevante para o sucesso do digital que consigamos fazer esse investimento. Não me alongava mais. Muito bem, eu se calhar podia também dar aqui algum contributo. Eu subscrevo inteiramente aquilo que o José Mendes Ribeiro e a Rita Veloso, a quem aproveito para cumprimentar, disseram. Eu acho que abordam, no fundo, o essencial de algumas questões que não podemos ignorar neste tempo. Eu aqui há dias, a convite do Paulo Nunes de Abreu, que agradeço o convite uma vez mais para aqui estar, felicito pela iniciativa, eu dizia que nós não podemos, a primeira coisa que temos que fazer é a distinção de dois momentos. A distinção deste momento em que vivemos um estado de emergência e a que se seguiu um de calamidade e que esperamos, não porque o desejemos, mas porque ele irá acontecer, esperamos que se perpetue por mais algum tempo, e outra coisa é o estado de nova normalidade que a eles seguirá. Num primeiro momento, nós temos duas coisas para fazer, que é reagir à crise e tentar simultaneamente perceber onde é que estão as oportunidades para as capturarmos. A grande oportunidade que aqui se gerou
apesar de todas as dificuldades que nos estão a ser criadas e do sofrimento que a muitas pessoas está a ser provocado, é o facto das pessoas se terem visto confrontadas no seu próprio interesse com a adesão à assistência remota. No caso da saúde, porque em toda a sociedade, todos nós procuramos adotar uma forma de relacionamento remoto para nos mantermos seguros em casa, para nos mantermos os nossos entes queridos seguros e portanto, nós vimos-nos forçados a olhar para as ferramentas do digital, e da telesaúde em concreto, que é o tema desta reunião, como uma forma, como uma ferramenta de nos auxiliar na manutenção desta segurança, sem deixarmos sem prescindirmos de grande parte daquilo que era a nossa vida. Esse é um momento circunscrito no tempo. Outro momento será aquele em que se seguirá este e em que as pessoas, uma vez incorporadas estas rotinas nas suas vidas, naturalmente se tornarão mais exigentes com todo o contexto. Isso no que diz respeito, por exemplo, à segurança, e eu percebo porque é que a Rita não deixou de falar na cibersegurança, porque é condição sine qua non num cenário de normalidade para se adotarem essas ferramentas, a própria coesão sociotecnológica, que passará a ser a coesão, terá um grande efeito sobre a própria coesão social real. Isto é, se nós desenharmos um conjunto de ferramentas, todas elas orientadas para a assistência digital, seja na saúde ou noutros serviços, o que acontece é que a infoexclusão terá um peso muito maior e terá um peso que se traduzirá numa exclusão social real, porque aqui há uns anos atrás nós tínhamos por hábito, e ainda hoje, promover alternativas digitais mais cómodas para garantir o empoderamento da utilização dessas tecnologias. E deixávamos sempre uma via alternativa de recurso, que era a via analógica ou a via normal. A verdade é que, com o avançar do tempo, nós começam a ser mais, ou tendencialmente mais, aqueles que podem utilizar essas ferramentas do que outros. E, portanto, há aqui uma diferenciação positiva no acesso que começa a ser exclusiva para aqueles que não dominam essas ferramentas. Mas não quer dizer que isso também não esteja identificado. Isso já está identificado há muito tempo. Eu recordo-me de documentos de 2011, de 2010, em que chamavam já a atenção para o grau de literacia e de infoexclusão e de infoinclusão da sociedade. O que é que nós temos que garantir? Nós não podemos continuar no curto prazo, não poderemos adotar aquela filosofia de privilegiar atos praticados digitalmente, porque a partir daí haverá uma discriminação positiva e, por seu turno, negativa daqueles que não acedem. Vamos ter que preparar as populações para isso e, em alguns casos, até criar mecanismos que suprimam essas insuficiências. Isso passa também pela alteração que nós temos que introduzir no nosso sistema de saúde em geral, de o reorganizar para o perfil socioepidemiológico que nós temos. Se nós falamos de uma população mais envelhecida, menos literada, seja em saúde, seja na inclusão social, temos de garantir que eles podem acompanhar de modo a que nós possamos tirar a real eficiência do sistema e da utilização das tecnologias sem os deixar para trás. Por exemplo, se nós, ao nível das juntas de freguesia, criarmos centros de resposta que auxiliem as pessoas a inscreverem-se, ou até mesmo de forma segura a dominarem melhor um pouco essas tecnologias, isto é na região de saúde do Norte temos várias experiências dessas ao longo dos últimos anos, ou então o trabalho que tem vindo a ser feito de promovermos a inscrição dos dados de mail na área do cidadão, que é uma iniciativa que temos levado a cabo ao longo de todos os nossos centros de saúde, para que eles também recebam as mensagens digitais, para que também possam recorrer de uma forma mais efetiva, beneficiar de uma forma mais efetiva da comunicação que por essa via é estabelecida. Ou então, se nós próprios pensássemos ao nível das estruturas residenciais para pessoas idosas, na inclusão ou na introdução de meios tecnológicos que, auxiliados, pudessem fazer com que essas pessoas recorressem ao serviço de saúde de forma remota, como outras pessoas com plena autonomia o fazem, essas são formas de contornar ou de suprimir
a impossibilidade de muitas dessas populações garantirem com plena autonomia o acesso às mesmas. E isso não exclui que tenhamos que fazer todo um outro trabalho para a população em geral e cada vez menor para a população mais nova, porque já parte do princípio que é assim que a vida, que nós nos relacionamos, que nós acedemos aos serviços, os nossos filhos muito provavelmente não quer dizer, nem lhes passará pela cabeça que para um conjunto variadíssimo de atos se tenham que dirigir fisicamente a algum local, a não ser na altura em que eventualmente tenham que fazer uma autenticação forte. Isto eram alguns dados que eu gostava de deixar aqui em cima da mesa para já. Muito bem. Rita, não sei se quer concluir aqui este painel, porque depois vamos abrir o breakout para vocês fazerem mais interação. Sim, só reforçar o que os colegas disseram, nomeadamente o Dr. Ponciano, precisamente esse trabalho junto das juntas de freguesia, dos lares, das universidades séniores que nós estávamos a trabalhar antes disto acontecer. Não houve tempo suficiente para que isso seja uma prioridade. Agora, quando retomarmos, e com os lares até foi fácil neste período fazermos essas parcerias com os lares, com as santas casas, com o setor social, eles assumiram muito bem esse papel de serem os cuidadores tecnológicos, os telecuidadores dos seus próprios utentes e evitaram que os nossos se deslocassem ao hospital e tivessem acesso à telesaúde a partir dos sítios onde se encontravam institucionalizados. É um caminho que temos todos que fazer, mas força-se todos o adotarmos, não é? Eu represento uma área muito pequenina do país, 150 mil habitantes, né? Teria todo o interesse que estas práticas se disseminassem e de forma rápida. Há um projeto muito engraçado que é o Muda na Escola, não sei se vocês conhecem, né? E eles para as mais novas ensinar os mais velhos, e os 2 pilotos foram aqui na zona do Porto, um em Rio Tinto e outro aqui mesmo no Porto, e foram exemplos extraordinários, um capítulo dedicado à área do cidadão, a ajudar as pessoas mais idosas a abrir um e-mail, a falar no WhatsApp e a aceder à área do cidadão, a fazer marcação para as contas no centro de saúde. Por isso, todos estivermos juntos, acredito, e como disse bem também o José Ribeiro e o Dr. Ponciano, nós precisamos de telelíderes, rápido e urgente, e precisamos falar todos a uma só voz ao nível das administrações, isto é absolutamente acontecer. Obrigada a todos. Muito obrigada, Rita, Dr. José Mendes Ribeiro, Dr. Ponciano Oliveira. É muito, muito bom ter aqui este grupo de gente tão avalizada para falar de telesaúde, questões de transformação digital na saúde, e eu estou convencido que vai haver agora um rico debate nas questões de perguntas e respostas. Vamos pedir agora aos oradores que saiam das suas outras breakouts para poderem entrar aqui na sessão live, que vai ser o próximo painel que vamos apresentar já a seguir e que será o painel da cibersegurança. Portanto, o Mário, para vir já. E certo. Entretanto, eu pedia que se puderem ficar até à sessão de encerramento, que acaba um pouco mais tarde. Estou consciente que tem que sair, se calhar quer fazer umas últimas observações ainda no seu painel. Eu gostaria só de deixar aqui um agradecimento. Relativamente ao que disse à Rita, queria só dizer-lhe que é de pequenas iniciativas e das lideranças em cada zona que nós construímos o todo, e muitas vezes é da iniciativa local que também nascem as boas práticas que depois são apreendidas e se disseminam. O que é preciso é que mantenhamos todos uma orientação estratégica que nos conduza a um mesmo caminho. E de resto, agradecer mais uma vez e felicitar-vos pela iniciativa. Certíssimo, muito obrigado a todos, foi realmente aqui um grande gosto de estar aqui consigo também, e já está connosco o moderador do painel seguinte, espero que também possa estar em breve os outros membros deste painel, que desafiante. Por certo, Mário, só para dar uma nota, a Rita Veloso chamou a atenção das questões da cibersegurança, vamos ver se temos tempo no final para fazer a agregação de tudo, e pedia ao meu co-host para colocar os membros deste painel no breakout com os participantes, que neste momento são convidados todos os participantes a juntarem-se a um breakout,
onde vão ser acompanhados aí dos oradores para poderem fazer um debate mais aprofundado nestas questões que foram criadas, irem um pouco mais à profundidade. Sem mais, Mário Garcia, pode-se também dar as boas-vindas a todos os membros do seu painel. Pedia que fizessem agora o início da vossa live stream, a partir das conclusões que seguramente já tiveram na vossa sessão, e pedia às participantes dessa mesa que estejam, por favor, com os vídeos ligados neste momento. Muito obrigado, Paulo. Portanto, eu não sei se o professor Sabatini já está na nossa sala. Temos o Fernando Melo. Eu queria dar as boas-vindas a todos por estarem aqui connosco neste excelente painel. Lembrar que esta é o El Tata Forum é uma cimeira de CIOs e realmente esta é uma mesa de luxo em matéria de CIOs. Mas deixava o trabalho da apresentação dos nossos membros do painel ao Mário Garcia, Digital Health Consultant, que é também membro do Advisory Committee do El Tata Forum e que tenho o gosto de estar aqui connosco. Mário, todo teu. Muito obrigado. 10 minutos, ok? Muito obrigado, Paulo. Portanto, só para fazer uma introdução, tivemos, antes de entrar agora a falar com todos vocês, tivemos a abordar a questão da cybersecurity a nível da parte privada, através do engenheiro David Vieira, que fez uma abordagem do que está acontecendo no grupo de saúde, o Carlos Sousa, engenheiro Carlos Sousa, através da Cruz Vermelha, e o Fernando Melo, através do Hospital Garcia de Horta, em Almada. E estávamos com o professor Sabatini a dar-nos uma visão do que está a acontecer em termos de cybersecurity no Brasil e toda a pandemia que está implementada atualmente no Brasil e cada vez mais o teletrabalho que está a acontecer atualmente e a telemedicina cada vez com maior impacto também no Serviço Nacional de Saúde brasileiro. Eu passaria agora também a palavra novamente ao Carlos Sousa para nos dar uma abordagem atual do que está a acontecer também em termos de telemedicina e o que é que perspectiva em termos de futuro na parte de telemedicina e health no setor da saúde privada e neste caso da parte da Cruz Vermelha também, em termos de visão futura, se será algo para ficar atualmente e que temos toda a noção que sim, claramente irá ficar, será algo que irá ser parte da nossa vida atualmente e qual é a sua visão também para o futuro? Quais são os próximos passos que irá acontecer nesta vertente, Carlos Sousa? Viva! A nossa experiência era, basicamente, em termos de plano estratégico, a telesaúde já fazia parte, desde há alguns anos, do nosso plano de negócios, digamos assim. Portanto, quando edificámos mais recentemente o nosso Heart Center, uma das vertentes tinha a ver, de facto, com os aspectos de telesaúde e a capacidade de monitorizar os nossos doentes à distância. Portanto, isto já era um plano que estávamos a implementar e que está a funcionar recentemente. Portanto, começámos em 2018 a procurar as soluções e a infraestrutura, porque de facto não chega a encontrar soluções que podemos designar de telesaúde, como aquelas que estão agora, no fundo, a popular como cogumelos, digamos assim, mas que acabam por muitas delas serem autênticos silos, e isso não é de todo o que se pretende, porque no fundo cria depois aqui uma grande dificuldade ao profissional de saúde, por um lado, e à equipa administrativa, à equipa de apoio, porque muitas vezes há uma necessidade de facto ter um processo integrado e ágil, e isso implica todo o planeamento, agendamento, os registros clínicos, e tudo isso tem que estar integrado num contexto de uma plataforma de telesaúde, digamos assim. E, portanto, a telemedicina exige esse trabalho. É claro que agora, nesta altura de pandemia, acabamos por encontrar soluções paralelas, basicamente para conseguir pôr em contacto o médico com o doente, que era o mais crítico. Portanto, havia uma necessidade de responder à impossibilidade da presença física. Há algumas limitações, ou seja, o facto do doente não estar em presença impede o profissional de saúde de fazer algumas medições, no fundo determinar, não pode tocar no doente, não é? E em alguns contextos clínicos, em algumas especialidades é importante, mas noutras tantas acaba por ser uma excelente solução. Nós verificamos no que diz respeito até à taxa de mortalidade, que eu acho que são números que vamos ter conhecimento deles com mais trabalho sobre o que está a acontecer, nomeadamente aqui, todos os diagnósticos e todas as situações de saúde que não estão relacionadas com a Covid, e portanto quando falamos de situações cardíacas, prevalências associadas à insuficiência respiratória, toda a área oncológica,
precisam de ser acompanhadas e, portanto, não podem ficar reféns dos recursos estarem afetos, como estiveram durante algum tempo, para a área, para o diagnóstico de Covid, e, portanto, a telesaúde acabou por ajudar e por criar aqui muita sinergia no sentido de acompanhar muitas destas situações. Creio que vem para ficar, não tenho dúvidas nenhuma, já estava como plano. Agora, o salto foi muito grande, ou seja, deixou de ser uma iniciativa de calmamente encontrar a melhor solução, projetos piloto, muita experimentação, para uma realidade. E, portanto, eu acho que vamos agora aprofundar esse trabalho no futuro, não tenho dúvida. Muito obrigado, Carlos Sousa. David, o Grupo Luz Saúde, um grande grupo, como já todos sabemos, a nível de Portugal, como é que foi a implementação da parte de teletrabalho, telemedicina, para uma estrutura grande de parte clínica e também operativa? Como é que foi toda esta implementação, que algo já existia, mas como é que surgiu todo este impacto repentino e esta mudança que tiveram que fazer no curto espaço de tempo, David? Como é que processaram tudo isso a nível do grupo privado? Sim, muito rapidamente, ou seja, antes de mais, se há coisas ainda assim positivas que podemos tirar desta pandemia, foi que forçou a sociedade a transformar-se e a adotar novas plataformas e novas formas de trabalho e de colaborar, que se calhar em duas semanas ou num mês fizemos aquilo que iríamos fazer em 2 ou 3 anos. Portanto, e a prova viva disso é que a Luz Saúde no fundo, nós fazemos videoconsultas com os nossos doentes de acompanhamento crónico e de outras áreas desde 2015. Temos tido um crescimento acentuado, mas ainda assim aquém daquilo que gostaríamos, muito por isto que já falámos aqui, porque a própria população tem alguma literacia e alguma resistência a ver isto como uma alternativa viável ao contacto físico, como o Carlos ainda agora falava. Mas com a entrada da pandemia vimos no fundo um aceleramento exponencial naquilo que foi as nossas videoconsultas, e só para terem uma ideia, em abril, só no mês de abril fizemos mais de 3.200 consultas por vídeo, com mais de 300 profissionais nas mais diversas especialidades, ou seja, especialidades que à partida nem nos pareciam pudessem ser excelentes candidatas para a parte das videoconsultas, e acabaram por sê-lo, e com um grande sucesso, com um grande feedback positivo por parte dos nossos doentes e por parte também dos nossos profissionais, que muitos deles também eram bastante reticentes relativamente a esta abordagem, e hoje são os primeiros a dizer que não veem como é que a medicina pode continuar nos próximos tempos, com ou sem Covid, sem as videoconsultas. E, portanto, de resto, tal como o Carlos disse, acho que é importante que isto seja tudo enquadrado numa estratégia global, como estamos também a fazer. Achamos que os dados do IoT e toda esta parafernália de dados que podem ser recolhidos pelos doentes são importantes, mas não se devem misturar com os dados reais dos próprios processos clínicos e eletrónicos, porque são dados que muitas vezes carecem de alguma validação clínica que à distância é difícil de ser feita, mas é uma realidade que está aí para ficar. Em relação ao teletrabalho, bom, foi aquilo um pouco também já se veio a dizer, ou seja, nós acabámos por ter, como todas as empresas, penso que em Portugal, uma pressão grande para ter colaboradores em teletrabalho. Nós neste momento temos cerca de 1.500 pessoas remotamente a trabalhar, maioritariamente, por razões óbvias, as áreas de back-office que não necessitam de estar a trabalhar fisicamente nas nossas instalações, portanto, estão em teletrabalho e a trabalhar nas nossas aplicações, e isso só é possível porque, na realidade, era algo que já tínhamos, não a esta dimensão, mas era algo que já tínhamos, e que, fruto de um enorme progresso que temos feito na virtualização dos postos de trabalho, tornou-se para nós simples depois dar este salto, e é algo que temos feito com algum sucesso e com um feedback grande por parte dos nossos utilizadores. Muito obrigado, David. Professor Renato, no Brasil, e sendo membro da Associação de Telemedicina Americana também, como é que se está a processar toda a parte de telemedicina no Brasil e toda a ligação de uma estrutura gigante brasileira neste momento, professor? Bem, o Brasil tem telemedicina já desde 1984, 1985, devido ao tamanho do país e muito grande em termos de extensão territorial. Então, a telemedicina sempre foi vista como uma solução ideal para algumas aplicações.
Eu, inclusive, fui um dos pioneiros da telemedicina no Brasil. Em 1985, já uníamos, através do correio eletrônico, que era a única tecnologia disponível na ocasião, para vários projetos de, por exemplo, de teleconsultoria, etc. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina, que corresponde aí a Portugal, Colégio dos Médicos, né, regulamentou a telemedicina para os médicos. Então, desde aquela época, ética e profissionalmente, a telemedicina é regulamentada e exercida por muitas especialidades, principalmente radiologia, né, teleradiologia, e a telecardiologia também, a partir de 93, 94, que é o tele-ECG, o teleeletrocardiograma, se tornou bastante disseminado no Brasil, ao ponto que já existem várias empresas, desde aquela época, que praticam a telecardiologia. Mais recentemente, nós temos outras especialidades que também dá para fazer à distância, como, por exemplo, a dermatologia, que é muito disseminada também no Brasil. Nós temos 2 grandes projetos financiados pelo Estado. Um deles se chama RUT, quer dizer, Rede Universitária de Telemedicina, que é uma rede de 160 hospitais de escola. No Brasil, nós temos 327 faculdades de medicina, temos 450 mil médicos, 300 mil enfermeiros, dentistas, 1 milhão de enfermeiros e 7 mil hospitais. Então, pelo tamanho da coisa, né, vocês podem imaginar, pelas distâncias envolvidas, para nós, por exemplo, 300 quilômetros de distância é pertinho, é ali mesmo, na esquina, 300 quilômetros. Dá para ir de Lisboa a Porto tranquilamente. Para nós, distante é 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Então, o transporte aéreo é muito usado. Então, a medicina, através de uma boa internet, passou a ser muito praticada, mas principalmente, Mário, nas especialidades diagnósticas, que é o que a gente chama de especialidade NPC, No Patient Contact, não tem contato com o paciente, né? Então, essa aí, como não existe o contato com o paciente, ocorre entre médicos ou entre instituições, é extremamente generalizada. Nós devemos ter cerca de 200 ou 300 empresas que prestam serviços de teleradiologia, telecardiologia, teledermato, telepatologia, etc. Mas não era permitido fazer a teleconsulta direta entre o paciente e o médico, tá? Porque o Conselho Federal de Medicina via isso como uma degradação da consulta médica, uma vez que ele propugna porque seja, pelo menos a primeira consulta, seja feita presencialmente, devido à necessidade do exame físico. Essa proibição é irracional, porque existem especialidades que não precisam de exame físico. Psiquiatria, por exemplo. Alguém aí conhece psiquiatra que faça exame físico? Aqui no Brasil não há, né? Então, a primeira consulta na psiquiatria já pode ser feita à distância. Mas a resolução era geral para todas as especialidades, o que foi uma coisa irracional. Então, o ano passado, 2019, saiu uma nova regulamentação, 18 anos depois da primeira, que foi em 2002, e então os médicos passaram a poder fazer a teleconsulta. Mas ainda o Conselho Federal de Medicina ainda insistia na sua posição de que todas as outras teleconsultas, entre médicos ou com outro profissional de saúde na outra ponta, era ainda necessário. Com a epidemia mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Então, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o governo federal, através de portarias do Ministério da Saúde e através de uma lei federal que passou recentemente no parlamento, autorizou-se também a teleconsulta. E por que isso? Acredito que, como Portugal, aconteceu, os consultórios médicos, odontológicos, etc., ficaram fechados, totalmente cerrados. Os pacientes que estavam a ser acompanhados perderam esse acompanhamento, os médicos tiveram o seu rendimento zerado, e essa situação angustiante, então, possibilitou o desenvolvimento da teleconsulta direto entre o médico e o paciente. Então, surgiram, assim, do dia para a noite, mas literalmente do dia para a noite, cerca de 50 plataformas de teleconsulta. Porque essas plataformas, elas têm o seguinte, elas têm que ser seguras, né, operando de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados,
elas têm que ser certificadas com relação à sua qualidade e segurança, e elas têm que usar assinatura digital, utilizando o certificado digital padrão que o Brasil desenvolveu, que se chama Infraestrutura de Chaves Públicas, que é um padrão que foi desenvolvido no Brasil já há bastante tempo, há cerca de 15 anos, e que está sendo utilizado justamente para o médico poder assinar a receita digital, enviar diretamente para a farmácia, e aí o paciente vai retirar lá a receita. E existem vários tipos de receitas para medicamentos de tarja aberta, medicamentos controlados, de tal forma que isso hoje já se tornou uma realidade. E muitos médicos que não gostavam de teleconsulta passaram a gostar. Então, embora essa regulamentação seja apenas na emergência, tá? Emergência da Covid-19, eu acredito pessoalmente que ela vai continuar. Uma vez que aqueles que se opunham à telemedicina nesse formato passaram a gostar, passaram a experimentar e ver que ela pode ser efetivamente utilizada em várias situações, não em todas. A telemedicina não é uma panaceia. O exame físico continua sendo necessário. As intervenções dos dentistas, por exemplo, continuam sendo necessárias. Algumas especialidades, como oftalmologia, seria muito caro fazer a telepropedêutica, que seriam dispositivos remotos do lado do paciente, onde ele pudesse enviar dados, né, como frequência cardíaca, ausculta cardiopulmonar e outras. Então, por exemplo, oftalmologia necessita... Vão entrar agora. Muito obrigado. Tem mesmo que concluir já, por favor. Ok. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua visão pelo Brasil. Paulo, esperamos por os outros restantes ou como é que tem um minuto para concluir, Mário. Então vamos entrar com os outros oradores neste momento. Estão a acabar as breakouts. Muito bem. Muito obrigado a todos por esta rápida abordagem que fizemos. Muito obrigado, professor. Obrigado, David. Agradecemos muito a vossa participação. Podes concluir, Mário, se quiseres alguma... Pronto, apenas concluir, portanto, no fundo acho que foi bastante interessante ter uma abordagem de vários setores da saúde, quer a parte privada, a parte pública, ter a visão brasileira do que está a acontecer em termos de cybersecurity no Brasil e também a visão de telemedicina que está implementada num país com a dimensão do Brasil também. Portanto, acho que foi bastante importante abordarmos estes dois tópicos importantes na realidade atual. Eu lembro que ainda podem continuar um bocadinho a debater mais, porque agora vai ser, estou a pedir então que entrem em linha o Ricardo Correia, o Fanel e a Joana Feijó. Vamos fazer esta parte final em inglês para fazer a parte final. Peço que eles, por favor, liguem os vídeos se estão aqui entre nós. Ricardo Correia, Uf Anelius, can you please turn our video on? E Joana Feijó. E fazemos agora aqui uma transição para o inglês. So back to English now to conclude. I also would like to remind you, panelists from the previous session, that you can keep the discussion still in the breakout if you want. If not, you can join now the final session here. Just waiting for Ricardo to join us now. Yep. I'm here. Hello, Uf, can you, okay? And other presenters, please turn their videos off so that we can have now the presenters. Ricardo, it's all yours now, the floor. Thank you, Mario. Well, and I can ask you to do a wrap up also and try to conclude a little bit the Innovation Village. And this is a challenge. Yeah, it's a huge challenge because, well, we had some issues, and but I'm trying to try to wrap up, and please, I also invite Ulf and Joanna if they are able to help me in wrapping up this. But I would say the main ideas that I've collected is that, of course, Ulf presented us with his own experience. And one thing that I want to stress was the importance in a moment in his own company, in his own institution, to be able to look back at data that was previously collected and analyze it again according to new evidence. And so this is, well, somehow to stress the importance of having data collected properly with the correct protocols, which is something that is a little bit easier in research
than in the healthcare delivery environment. We have also José Silva from DevScope that mentioned that we could stress we could try to get to collect data with less expensive ways, and so find new ways to collect this data. And Joana presented what the Health Cluster Portugal is doing regarding trying to implement a data lake in Portugal. And I tried to show a little bit what are the main sources of those data lakes and the main current concerns, which are the meaning of data, so semantics, and also security. So those are the main things. So we have like an explanation from all of how useful all this can be for precision medicine. And we have a couple of examples of what we are doing here in Portugal to try to tackle and create these data lakes. Fantastic, Ricardo. Just in one word, so why healthy systems will be an important stakeholder in the next generation of healthcare systems? Well, we would like to be a part of this huge endeavor to create data lakes. It's something that the people that are already starting doing it know how big, how hard it is to do. The promise is very big, but we need really to have a semantic approach so that we can understand the data today and in the next years. And also all of this has to do using secure methods so that the projects don't get endangered by not having proper security. And those are two things that in healthy systems we are experts on, semantics and integration of systems, and also security. Thank you so much, Ricardo. Ulf and Elios, did you find productive your breakout? Because you came here to find some solutions, right? Yeah, very productive. And again, like Ricardo said, I sort of presented very briefly from our perspective how we have used the data that we have collected, but it's also this, at some point the stars align when the collective intelligence in the field has come to some point. You realize that there is something we should, maybe this is the hypothesis to test, but then you need to have that data available to really test it. And and also the thing that what I believe is one way forward, just the perspective to take when you develop drugs, is that to realize that all diseases out there they're very complex, but they are actually, today we are talking about phenotypes, like indications, which are basically symptoms. But behind these symptoms, you maybe have several genetically defined diseases that lead to the same symptoms. So you need to start approaching from this perspective, which is precision medicine. Find the underlying cause and focus on that one. And then when you can hopefully get something approved, you can start collecting so much more data, use real world data to start broadening the use of the drug. But today it takes too long and costs too much money to develop new drugs. So we need to change this. And I think data is obviously very important, but I think you come a long way with just a perspective on how you approach it and be ready to change your hypothesis. So. Fantastic. So drug development data need to be combined. Fantastic, and thank you so much for becoming so punctual. We are now entering our closing session in terms of the time. While